Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Reia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então, o tema desta palestra é ser pai e mãe de verdade, a condição para bem educar os nossos filhos. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é ser pai e mãe de verdade. O que quer dizer essa expressão? Um pai e uma mãe de verdade, um pai e uma mãe na realidade que é pai e mãe. Um pai e mãe de verdade é um homem e uma mulher maduros espiritualmente, que têm maturidade espiritual. Independente se você tem um filho ou uma filha. O mandato de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida hoje é esse: seja maduro, busque a maturidade espiritual. Isso é fundamental. Quem são as pessoas que alcançaram a eternidade, que alcançaram o céu? São os santos. Os nossos santos, os santos da nossa Igreja Católica. E qual que é a marca fundamental de todos os santos? Eles eram homens e mulheres maduros. Eles não estavam aqui para brincar. Porque com Deus não se zomba e não se brinca. Eles eram pessoas seriamente comprometidas com a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica. Eles eram pessoas que estavam preocupados unicamente com o reino dos céus. Eram pessoas que tinham sua vida destinada ao céu, à eternidade. Que tinham a sua vida totalmente voltada, não a si mesmo, mas ao Cristo. Esses são os santos. E não tem como ser isso, não tem como ter essas características na sua vida se você não é uma pessoa madura. Uma pessoa adulta. Se você não tem uma alma adulta. E o que nós estamos padecendo hoje? Hoje nós estamos padecendo do contrário. Nós temos pais e mães imaturos, que não têm maturidade espiritual suficiente nem para conduzir a sua própria vida, quanto mais a vida daquele que Deus confiou a ele. Mas o problema é que isso não cabe somente aos pais, aqueles que vivem o matrimônio, porque os padres, o próprio nome diz, são pais. As religiosas, os religiosos são os pais e as mães das almas. Quer dizer, o fato de sermos pai e mãe, espiritualmente falando, já nos conduz à necessidade de amadurecermos. E isso vale para toda vocação. Inclusive, um padre, ele só vai ser santo se ele for de fato um pai maduro na fé. Um pai de verdade. Aquele a quem você olha e você fala: eu posso confiar minha vida a ele. Porque ele vai cuidar da minha vida tanto quanto um pai deve fazer. Uma religiosa, mesma coisa. É aquela quem vai viver ao máximo a sua vocação pelo outro. Isso é um dos principais sinais da maturidade. Quando a gente vive para o outro. Quando a gente não vive mais para nós mesmos, para os nossos instintos egoístas. Porque o que é uma criança? O que é uma criança senão uma alma imatura? Uma criança, naturalmente, por não ter tido ainda contato com a realidade, não ter tido contato ainda com aquilo que a educação quer gerar nela, ela naturalmente tem uma alma criança, no sentido de uma alma imatura. A imaturidade
é aquilo que é a característica de que nós vivemos para os nossos instintos. Quando eu vivo para mim mesmo, eu ajo como uma criança. O que as nossas crianças mais falam? Os pais sabem disso. Elas falam, eu quero. Isso é meu. Quer dizer, ela sempre está se remetendo a ela mesma. Ela sempre está preocupada o que aquilo vai gerar para ela. Até ela não começar a se preocupar com o outro, ela tem uma alma muito imatura, quer dizer, muito egoísta. E a educação é justamente isso, o processo pelo qual nós tiramos a criança, nós tiramos o ser humano do seu interior. Por isso que educação significa ex ducere, do latim ex ducere, significa conduzir para fora, tirar de dentro de si, tirar de dentro do outro ele mesmo e encaminhá-lo para fora dele, quer dizer, para o outro. Então, o sinal de maturidade, a maturidade na fé, o principal sinal é viver para o outro, é sair de si, é não viver mais egoisticamente, não viver mais em função daquilo que você quer, mas em função daquilo que o outro precisa. Por isso que uma das coisas que faz com que a gente cresça é a caridade para com o próximo. Quanto mais caridade você faz, mais de si você esquece. Você não está preocupado consigo mesmo, você está preocupado com o outro. E por isso, se a gente quer crescer, nós precisamos, de uma vez por todas, parar de olhar para nós como um ser único no universo, como se tudo estivesse girando em torno da gente. Sabe aquela situação? Não sei, você já deve ter passado por isso, ou até visto alguém. Quando você tem uma pessoa escolhendo uma roupa na loja, aí ela está ali em dúvida do que ela vai escolher, aí uma pessoa passa do lado dela, ela fala, vem aqui, me ajuda aqui, você tem desse tamanho? Aí a pessoa responde, não, mas eu não trabalho aqui. Isso aí fica claro que a pessoa que estava ali escolhendo, ela está achando que está todo mundo servindo ela. Ela não percebeu que ela não é única no universo. Que tem um monte de pessoas com uma alma única, amada por Deus, que tem um monte de pessoas no mundo além dela. Quer dizer, ela está pensando só nela mesma. E isso é direto em vários momentos, que é um outro exemplo, uma coisa que eu acho muito triste, quando alguém está está tendo uma conversa entre duas pessoas, e uma pessoa, por exemplo, fala de uma viagem que ela fez. Nossa, sabe que um dia eu fui para um lugar tão bonito, tinha natureza, e aí lá tinha uns peixes diferentes, tinha não sei o que. Ela começa a falar dos passarinhos lá do lugar, e fala, nossa, olha que bonito. Por quê? Porque ela está querendo que o outro comece a imaginar, comece a viver aquilo que ela viveu, porque foi uma alegria tão grande para ela sentiu tão alegre que ela quer até que o outro viva aquele momento com ela. Então ela está partilhando da viagem que ela fez. Aí o outro fala, é verdade. Um dia eu fui também num outro lugar e tinha uma coisa até mais bonita que essa. E aí, ao invés de falar da alegria do outro, eu falo, nossa, olha que legal, me conta mais. E como era esse detalhe aí? Me explica mais esse detalhe. Ao invés de se referir ao que o outro está falando, não, ele vai e fala dele agora. E aí, ao invés de ficar um diálogo, ficam dois monólogos. Um falando do outro. Por quê? Porque o que importa é o que eu fiz. O que importa é eu. Não importa o que o outro fez. Não importa a alegria do outro. O que importa é a minha alegria. Quer situação mais drástica, humanamente falando, do que essa? Mais triste, quando as pessoas começam a viver somente no seu mundinho. Como se o seu mundo, a sua vida, fosse a referência para a vida do outro. Meu filho, ninguém quer saber tanto da sua vida, não. Nem o seu filho quer saber tanto da sua vida. Nós precisamos entrar e adentrar a relação com o outro, mas uma relação por inteiro com o outro, a ponto de nós vivermos junto com o outro, mas quase que pelo outro. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer, que Ele, quando Ele veio, Ele não veio para servir,
Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Isso é sinal de maturidade, quando nós servimos o outro. Mas a gente quer ser servido, a gente quer que todo mundo preste atenção na gente, a gente quer ser amado, a gente quer ser louvado. E quando alguém passa perto de você e não presta atenção, sei lá, naquilo que você fez, na sua roupa, em qualquer coisa que é sua, você fica triste. Gente, isso daí é uma loucura, uma imaturidade muito grande. Quem diz que nós somos referência? Nós temos que viver inteiramente para o outro, é isso que realiza a vida do ser humano. O ser humano, gente, ele não foi feito para ele mesmo. O cachorro foi. Ele se importa em proteger a própria vida, em salvar a própria pele, em garantir a sobrevivência dele pelo alimento. É isso que ele se preocupa. Agora, o ser humano não. O ser humano se realiza quando ele vive para o outro. Ele se realiza quando, acima de tudo, na vida dele, não está ele mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Quer dizer, o si mesmo não é importante. Não é importante na relação. E o que é o amor se não uma relação? Então, no amor, nós temos que viver para o outro, nós temos que renunciar a nós mesmos. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou durante toda a vida dele. O que foi esse homem? Quem foi esse homem, senão um sacrifício total e pleno, levado até as últimas consequências no alto daquela cruz? Quem foi nosso Senhor Jesus Cristo, senão o sacrifício por excelência? E qual é o nosso modelo? Qual é o nosso modelo, pai? Qual é o nosso modelo, mãe? Senão o modelo por excelência do próprio Deus encarnado no útero da Virgem Maria, presente no meio de nós, nos mostrando quem nós devemos ser. Nós não fomos feitos para nós mesmos. Se você quiser ser uma pessoa interessante, se você quiser ser notado, a última coisa que você vai poder querer fazer é fazer de tudo para isso. Para ser interessante, sabe o que você precisa ser? Interessado. Você tem que ser interessado no outro. Uma pessoa que é interessada em si mesma não é interessante. Aquela pessoa que olha para ela, que quer ser notada toda hora, e que fala, olha como eu sou bonito, olha como eu falo bem, olha como não sei o que lá. Essa pessoa, o que ela é, senão uma pessoa desinteressante? Ninguém quer saber de quem você é, da sua roupa. A pessoa quer saber, de fato, o que você faz pelo outro. E se as pessoas, na relação pessoal é assim, imagina com os nossos filhos. O que o nosso filho espera de nós? Que nós sejamos para ele. Ah, mas eu casei para ser feliz. Eu casei porque eu quero ter a minha alegria. Eu casei para viver melhor. Então você fez coisa errada. Porque quando a gente casa, a gente se compromete a não viver mais para nós mesmos. Para quem que é o casamento? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Para quem que é o sacramento da ordem? Para quem que é o voto do religioso? Não é para aquele que fez o voto. Não é para aquele que recebeu a ordem. Não é para aquele que teve a bênção do matrimônio. É para o outro. O matrimônio é para o outro. O matrimônio é para o filho. Ah, mas eu quero viajar, eu quero ter as minhas regalias, e eu, onde é que eu fico? Olha que pergunta satânica. E eu, onde é que eu fico? Onde é que eu fico, meu filho? Você está ainda pensando nisso? A gente tem que pensar, e minha família, para onde é que ela vai? E o que eu devo fazer para levar a minha família para o céu? É essas perguntas que nós temos que fazer, e só essa. Ou, se for se referir a você, é só essa. E eu, para onde é que eu vou? Não é onde é que eu fico. E eu, para onde é que eu vou?
Será que eu vou para o céu se eu continuar vivendo só para mim? Será que eu vou para o céu se eu não me sacrificar pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos? E eu, para onde é que eu vou? Temos 3 características fundamentais a partir das quais eu vou desenvolver esse tema aqui. E vamos ser bem rigorosos. Nós precisamos ser sérios ao tratar desse tema. Então, vamos adentrar profundamente e meditar nessas coisas aqui. Temos 3 características fundamentais dessa maturidade. Primeira, já falei bastante. Viver para o outro. Segunda, admitir a realidade. Terceira, ser simples com a doutrina. Se a gente não viver para o outro, não admitir a realidade, não for simples com a doutrina, quer dizer que a gente não é maduro. A gente não é uma alma adulta, a gente é uma criança espiritual. Mas, negativamente falando, não aquela criança que a Santa Teresinha queria ser, aquela criança dependente de Deus. Não é dessa que eu estou falando. É daquela criança mimada, imatura, que vive só para si, que é tudo para si, egoísta. Então, qual que é o oposto dessas 3 características? É a criancice. Por isso que um pai e uma mãe de verdade é um pai e uma mãe madura. Um pai e uma mãe de mentira é um pai e uma mãe criança, moleque, menininha mimada. Nós estamos cheios desses hoje em dia. Cheios de homens moleques. Cheio de mulheres, menininha, fraquinha. Nós não podemos ser isso. Nós, para enfrentarmos o que o mundo está preparando para os nossos filhos, a gente tem que ser homem e mulher de Deus. Firme, maduro. Ah, mas eu não quero. Você não quer, então você vai colher as consequências disso. Porque o mundo está pegando forte. Eles estão montando um exército para acabar com as nossas famílias. Se a gente não se formar firme, a gente vai padecer. E vai padecer nossa família tudo junto. E eles vão cumprir com o propósito deles, que é levar nossos filhos para o quinto dos infernos e a gente junto. A batalha lá fora é forte, é para os fortes. Nós precisamos tomar consciência disso. E no apostolado aqui nós vamos tratar disso profundamente. Qual que é a estratégia desse mundo? Qual que é a estratégia do diabo que está sendo pregado por aí? O que eles estão fazendo para acabar com as nossas famílias? Eles estão super bem equipados. Eles estão super bem armados. E nós? Primeiro que nós temos poucas armas. E quais são as armas? As armas são a doutrina. Nós temos que reconhecer que nós, como pais, temos estudado pouco. Nós temos se preocupado pouco com formação. E eles não. Eles já estão há 50, 60 anos planejando o que a gente está colhendo hoje. E a gente está só padecendo. Então, primeiro ponto, nós vamos estudar profundamente. Mas não basta só estudar se você for um moleque. Porque um soldado que é um moleque com uma arma na mão, ele não consegue nem carregar a arma, ele não sabe nem como usar. Então nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, amadurecer, ser uma pessoa forte, firme. Depois adquirir as armas. Hoje a gente vai falar primeiro dessa parte, que é a parte da firmeza, do caráter de sermos adultos, maduros. Amém? Vamos lutar, gente. Vamos lutar. Primeiro ponto, viver para o outro. Qual que é a criancice oposta? A criancice oposta é, e eu, como é que eu fico? Isso é criancice. Se você pensa em você sempre no seu matrimônio, você é uma criança espiritual. Ser pai e mãe, gente, é um esforço. Ser pai e mãe é um esforço. E para ir para o inferno, isso é muito grave. Não é necessário fazer esforço nenhum. Se a nossa vida não está marcada pelo esforço, se a gente não está se esforçando, nós estamos indo a passos largos, bem rapidamente, para o quinto dos infernos. É isso que é a falta de esforço. Por quê?
Porque a porta é estreita. E para entrar no céu é preciso de esforço. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz. E para ir para o inferno a porta é larga. E tem um monte de prazer por aí, que vai adornando o caminho até essa porta, aonde está escrito: daqui ninguém sai, por toda eternidade, na convivência com todos os diabos, todos os demônios. Esse é o inferno, tormento eterno, os piores tormentos que nós podemos ter. Este é o caminho dos prazeres, o caminho do, e eu como é que eu fico? Eu não posso deixar de ter o meu prazer. Pais, para onde nós estamos indo? Ah, mas eu gosto de jogar videogame. Eu sei que você gosta, qualquer um gosta, mas você tem um filho. Ah, mas eu preciso da minha hora de lazer, eu preciso jogar bola. Você precisa jogar bola para você não ficar tão cansado, né, com a sua alma, para você descarregar um pouco as suas energias, ficar mais tranquilo. Mas você não precisa ficar lá depois do jogo um tempo muito grande, sendo que a sua esposa está lá, morta de cansada, com os seus filhos. Sendo que tem um monte de coisa para fazer em casa. As mães, mesma coisa. Ah, mas eu preciso ter amigas. Lógico que você precisa ter amigas, ninguém vive sozinho. Mas quem é mais importante? As suas amigas ou os seus filhos? Com quem você está passando mais tempo? Nós precisamos dar a nossa vida pelos nossos filhos. Precisamos dar a nossa vida pela nossa família. Não é um pouco de tempo. É tudo que a gente pode. É até as últimas consequências. Por quê? Porque a gente casou, meu Deus do céu. Qual que é o motivo do matrimônio? Se não o sacrifício pelo outro, a consumação de si pelo outro. Ah, mas e eu como é que eu fico? E eu como é que eu fico, meu filho? Acorda, você morreu para você mesmo. Você assumiu com Cristo, você assumiu com a sua esposa um compromisso de ir até as últimas consequências da anulação de si. Isso é a beleza. Por quê? Porque quem fez isso? O Cristo. Só Ele. Quem foram os santos? Gente, a gente não pode menosprezar, guarda isso. Nós não podemos menosprezar o esforço dos santos. Os santos da Igreja Católica, viveram uma completa doação de si. Eles fizeram muito esforço, mas um esforço sobrenatural, além das próprias forças. Quem somos nós para falar, ah, mas não precisa de tanto assim. Mas eu também preciso de... Gente, acorda, olha para dentro de você mesmo, olha quando a gente fala esse tipo de coisa, se não é também um desejo de ficar só consigo mesmo, adulando o próprio ego. Olha sinceramente se não é isso. Se não for isso, ótimo, pode se divertir, pode ter o seu momento de lazer, não estou falando disso, não estou falando que não tem que ter, eu só estou falando que tem que ser uma coisa mais radical. O Padre Pio fazia brincadeira, ele contava até piada, só que o homem ficava 16 horas no confessionário. O pai da Santa Teresinha, ele era uma pessoa extremamente brincalhona, tem hora que ele achava que ele até tinha perdido a dignidade dele de pai, de tanto que ele brincava com as filhas. Mas vai ver o que esse homem fez também. Olha que esse homem, a mulher dele morreu com uns 40 anos, não lembro direito com quanto morreu a Santa Zélia. Ele criou todas as filhas sozinho. Ele deixou Alençon, que é onde ele morava, e foi viver em Lisieux. Ele deixou todos os amigos dele. Lá em Alençon ele deixou a casa dele, por quê? Porque em Lisieux ele ia cuidar melhor das crianças. Ele abandonou tudo.
Aí você vê o São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele saiu da Itália, ele foi dar aula na França, e ele foi a pé, da Itália para a França. Você acha que no caminho da ida para a França ele ficava pensando, mas meus parentes? Mas meus amigos? Gente, esse homem esqueceu de tudo, não estava nem aí. Olha o que o São Francisco fazia. O homem, quando ele tinha alguma tentação da carne, ele arrancava a roupa, pulava no meio dos espinhos, pulava na neve fria, para combater os desejos carnais. Olha a Beata Alexandrina. Essa mulher ficou não sei quanto tempo na cama, ficou um monte de ano na cama. Por quê? Você sabe por que a Beata Alexandrina ficou na cama? Porque ela foi fugir de homens que queriam assediar sexualmente ela. Ela pulou do 3º andar da casa dela, que ficou paralítica. Olha o que os santos fizeram. E a gente vai falar ainda, e eu como é que eu fico? E o meu prazer? Acorda! Não dá para ser assim, não dá para combater o mundo, não dá para educar um filho, se a gente não quiser se esforçar. E cada um veja o que tem que fazer para se esforçar, cada um vê o que tem que fazer. Não sou eu que tenho que falar, não estou falando que você tem que fazer o que o São Francisco fazia. Como diz a Santa Teresa d'Ávila, os santos, que nós temos que conhecer bastante a vida dos santos, eles são como as águias adultas, que servem de inspiração para as águias filhotes. Nós somos as águias filhotes. Se a gente for fazer exatamente o que o São Francisco fez, por exemplo, a gente vai se esborrachar no chão, porque a gente não tem capacidade ainda de voar como ele voou. Mas assim, não pode falar também que isso daí é exagero. Se ele conseguiu, você tem que conseguir? Não sei, quem sabe um dia se consegue. Para a graça de Deus não tem nada impossível. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Algum prazerzinho, algum viciozinho, a gente tem que deixar. Começa, por exemplo, ficando menos nesse WhatsApp e olhando mais no olho da sua esposa. Começa a tratar melhor o seu esposo, senta do lado dele e conversa com ele. Começa a reclamar menos do trabalho que seu filho dá. Tenha mais paciência. Esse é o esforço que um pai tem que fazer por obrigação. Fica mais em casa. Fica mais em casa. Hoje nós estamos com pessoas em saída, né? Parece o lema da igreja, igreja em saída. Mas a igreja doméstica não tem que ficar saindo, não. Você tem que cumprir seu dever. Vai sair quando? Vai sair quando já tiver lavado o quintal. Vai sair quando? Vai sair quando já tiver tudo mais tranquilo. Eu adoro jogar bola. Sabe quando eu vou jogar bola? Quando minha filha dormiu. Se ela tiver acordada, eu não vou. Vocês têm que fazer isso? Eu não sei. Eu só estou dando um exemplo. E isso não é uma grande coisa, não. É o mínimo que eu tenho que fazer. E quando eu estou em casa, sabe quantos livros eu leio? Nenhum. E eu adoro ler. Eu gosto muito de ler, porque enquanto minha filha está dormindo e está acordada, eu fico com ela. E quando ela está dormindo, eu não aguento mais, eu durmo também. E quanto que eu estou estudando? Estou estudando praticamente nada. Mas eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tenho que estudar. Olhar para aquela cruz e olhar para mim mesmo e falar, o que eu estou sendo dela? O que eu estou sendo do próprio Cristo? Eu estou renunciando a mim mesmo? É isso que eu tenho que ser, senão eu não vou ser pai e mãe, eu não vou ser pai de verdade. Eu vou ser um pai e mãe de aparência. Outra coisa, olha as crianças lá. Olha lá, tudo bonitinho, né? Olha que lindo, é maravilhoso. Não dá trabalho nenhum, né? Tudo é criança, é tudo inocente, né? É uma ova. Criança dá trabalho. É lógico que dá trabalho, porque muito vale o que muito custa. E quando eu falo dá trabalho, quer dizer o quê? Tira a paciência. É pesado.
Tem hora que você quer maiar na parede, você quer dar uns tapas muito mais forte do que você dá. Você fica com nervoso, você fica irritado. E você fica cansado também. E você fica com fome. Nossa, é toda hora, faz muito tempo que eu não como no horário que eu queria comer. A hora que eu chego em casa, eu tenho que ver se a Giana já comeu. Se ela não comeu, eu tenho que comer depois, no mínimo. Eu não como no horário que eu quero, eu não durmo no horário que eu quero, eu não leio tudo o que eu quero, eu não faço praticamente mais nada do que eu quero. Por quê? Porque a minha filha exige de mim. E se nós tivermos mais filhos, vai exigir muito mais. E quanto mais filho tem, mais difícil é. Por quê? Porque é mais uma alma indo para o céu. É mó difícil de levar essas molecadas para o céu. E como é que a gente vai levar para o céu se nós mesmos não estamos dispostos a enfrentar esses desafios? Então, outra coisa, guarda aí. Servir não é prazeroso. Porque a gente às vezes cai nesse fetiche. É um fetiche isso. Quer dizer, uma mentira. De que as crianças é tudo maravilhoso, uma beleza. É uma beleza, mas não sensorialmente falando, não sensitivamente falando. É uma beleza sobrenatural. É uma beleza ir lá no dia do ultrassom, olhar aquele coraçãozinho bater e falar, olha, aqui tem uma alma. É uma beleza você olhar para o seu filho rezando. É uma das coisas mais maravilhosas que tem. Nossa, hoje eu vi a minha filha pegando a imagem de Nossa Senhora, abraçando. É uma das coisas mais maravilhosas que eu chorei. E depois, ao lembrar disso, eu choro de novo. E é uma das coisas... Nossa, gente, o filho é uma bênção, é uma alegria gigantesca. Mas não é uma alegria prazerosa no sentido de que o meu corpo, os meus olhos, vai sentir um prazer gigantesco. Não. O prazer que os nossos filhos nos dão é para a nossa alma, mas o nosso corpo, o cansaço, a fome, a irritação, isso não vai sair. Então nós precisamos cair na realidade, que é difícil sim, mas é difícil porque muito vale o que muito custa o que muito vale. Vale muito levar uma criança para o céu, vale muito ter mais almas dentro de casa. Então custa muito, mas não é por isso que tem que ficar reclamando. Pelo contrário, nós temos que ter firmeza, olhar naquela criança, naqueles bracinhos, sabe aquele momento em que a criança vem pedir o seu colo, ela ergue aqueles bracinhos. Tem uma frase maravilhosa que fala, quando eu vejo esses bracinhos, eu vejo braços que me chamam para uma batalha. Porque sabe aquele momento que você já está com dor nas costas, está pesado cuidar do seu filho? É naquele momento que ele faz assim, pai, fala, eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais. Mas você pega assim como foi aquele momento em que o braço do Cristo foi pregado. Sabe aquele momento que você fala, eu não quero, mas eu vou, eu não quero, mas eu dou. É isso que é a beleza, mas isso é sacrifício, e nós precisamos estar dispostos a viver isso até as últimas consequências. É isso que vai levar-nos para o céu, o nosso sacrifício, o nosso amor pelos nossos filhos, a nossa dor nas costas, os nossos braços doendo, a nossa falta de paciência, a nossa irritação de quando a gente quer ensinar uma coisa para eles não querem aprender. É isso que vai levar nossa alma para o céu. Isso é maravilhoso. Servir é necessário para a alma humana. Nós precisamos, isso guarda aí também, gente. Nós precisamos nos aproximar do outro como algo sagrado. Quem é a nossa esposa? A nossa esposa, você deve tratá-la como a Virgem Maria. Como Jesus tratava a Virgem Maria, é assim como você tem que tratar a sua esposa.
Como que você, esposa, tem que tratar seu marido? Você tem que tratar seu marido como você trataria o Santíssimo Sacramento. Com devoção. Ele tem uma alma confiada a ti. Como que nós temos que tratar nossos filhos? Como Jesus no altar. Como Jesus na cruz. Quando nós vemos nossos filhos doentes. Esses dias eu tive o contato com uma mãe que tem um filho que foi um milagre, ela não podia engravidar. Ela pediu um milagre para Santa Teresinha deu a gestação do filho dela. O menino hoje tem 4 anos. Quando ela engravidou dele, o marido encheu a igreja de Santa Teresinha de rosas em agradecimento a Santa Teresinha. Hoje, eles descobriram que o filho deles tem uma doença chamada síndrome de Duchenne. A síndrome de Duchenne é uma síndrome que só é descoberta com 3 anos de idade. Quer dizer, até os 3 anos de idade o filho não manifestava nada. Ele começou a correr na escola, a correr em casa e cair. Ele caía do nada, a mãe começou a ficar assustada, levou ele no médico, o médico suspeitou disso, mandou fazer o exame. É a síndrome de Duchenne, raríssima. Sabe o que acontece? Os órgãos vão atrofiando, os músculos vão atrofiando. A criança com 12, 14 anos de idade já está na cadeira de roda. Com 20 anos de idade ela já não consegue sair da cama. Com 22, 23 anos de idade, ela vem a óbito, porque os órgãos atrofiam. Gente, sabe o que essa mãe faz? Quando o filho dela dorme, ela vai lá, olha para o corpo do filho dela e chora. E chora. Ela fala, ele foi um milagre. Eu sempre pedi um filho para Deus e ele está com essa doença agora. E ela pega as lágrimas dela e passa nas perninhas dele. E fala, eu queria que ele melhorasse. Senhor, dá a cura para o meu filho, faz meu filho voltar ao normal, a ele caminhar, a correr, a brincar, é isso que eu sempre desejei. E ela passa as lágrimas em todo o corpo dele, ele nem percebe. Aí no outro dia ele está caindo de novo. No outro dia ele não está aguentando mais. E ele começa a reclamar de dor, os órgãos, os dedinhos já estão mais finos. Quem é essa criança? É o próprio Cristo. A cama desta criança, quem é? O que é? É o altar. É essa mística do matrimônio. É essa mística que quando nós não temos que ter só com os nossos filhos doentes, não. Na doença fica muito mais clara. Porque você reclama do seu filho, mas quando seu filho fica doente, você quer dar a sua vida para ele melhorar. É ou não é? Então, gente, vamos dar mais valor à vida dos nossos filhos, à saúde deles, à alma que eles têm. E vamos viver ao máximo para eles, dar o nosso tempo para eles, dar a nossa vida para eles. Nós somos pais. Temos que ser mais maduros. A paternidade, a maternidade, não é algo que nós estamos, é a nossa identidade. Tem gente que vive como pai, tem gente que vive como mãe, só de vez em quando. É mãe aqui, lá fora é um moleque, é uma menina. É pai, em algum momento. No outro é um moleque, tanto quanto o filho. Seu filho tem que olhar para você e falar, ele não é meu amigo. A sua filha tem que olhar para você e falar, ela não é minha amiga. Ela é minha mãe. Ele é meu pai. Tem uma diferença aí. Ser pai é muito mais importante do que ser amigo. Você está falando que você não... Ah, Vinícius, você está falando que nós não temos que ter amizade com o nosso filho? Não, não é isso. Eu estou falando que nós temos que ter uma amizade enquanto pai. E uma amizade enquanto pai é totalmente diferente. Porque amigo, guarda isso. Amigo tem 7 bilhões no mundo.
para o seu filho ter. Pai não. Pai é só você. Não espere que seu filho vai ter exemplo de amigo, que deve ser o seu exemplo. Não espere que sua filha vai ter um conselho de uma amiga, que é para ser o seu conselho. Você mãe, você pai, você tem que ser pai e mãe, não amigo. Várias vezes eu falo para a Giana, peraí, assim você fala com uma amiga, comigo não. Ela fala, verdade, perdão pai. Eu sou pai, eu sou mãe, assumo essa identidade. Ninguém nasceu para ser estéril. Ninguém nasceu para ser estéril. E essa esterilidade não é só esterilidade física. Nós nascemos para gerar almas. O padre nasceu para gerar almas. A freira nasceu para gerar almas. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para viver para si mesmo. Por isso que nós temos que ser para o outro. E isso é ser pai e mãe. Quer um exemplo maravilhoso de mãe? Madre Teresa do Calcutá. O que era aquela mulher, se não apenas rugas? Fisicamente, ela não tinha beleza. Mas olha quem foi essa mulher, como ela impactou o mundo. Por quê? Porque ela se preocupava consigo? Não, ela se preocupava com o outro. É isso o sinal de maternidade espiritual. Eu quero ser mãe para o outro. Eu quero dar a minha vida para o outro. Eu quero servir, não quero ser servido. Eu quero consumir a minha vida. Olha para os seus avós, olha para as pessoas idosas, olha para as rugas deles. E aí você pode olhar e dizer, essa pessoa se consumiu. Se consumiu pelo outro. É isso que as rugas querem dizer. E aí, se ninguém nasceu para ser estéril, agora eu quero me dirigir para os matrimônios, para quem já é casado. O sexo não é um direito, não é uma brincadeira. O que é o sexo? Guarda isso, para o matrimônio. É uma missão. A vida sexual do matrimônio é uma missão. Em que sentido? No sentido de que a relação sexual deve gerar vida. A relação sexual é aquela realidade a partir da qual eu assumo o meu matrimônio. Por isso que quem casa e não quer ter filhos, o matrimônio é nulo. A pessoa nem sabe, mas o matrimônio dela é nulo. A realidade do filho é obrigação. Quantos filhos você deve ter? Todos. Isso é uma ordem. Não todos menos um. Pode ser que todos na sua vida seja um. Pode ser que todos na sua vida seja vários. Mas você deve estar aberto à vida. Aberto à vida quer dizer, eu assumo a missão que é a relação sexual. Até as últimas consequências. Eu assumo essa missão. E eu vou ter todos os filhos que Deus quer. Por quê? Porque eu não casei para mim mesmo. Eu não casei para ter na minha cama um parque de diversões. A minha cama é um altar. A cama da nossa família é um altar, é sagrado. E é ali que é gerada a vida. E é dali, é naquele lugar em que Deus infunde a alma, em que acontece a maravilhosa presença de Deus, fundamentando a alma daquele que foi gerado. E é por isso que é maravilhoso o útero de uma mulher, como um santuário. A mulher, quando ela carrega
Quando ela carrega um filho no ventre, a mulher carrega no seu próprio corpo 2 almas. Ela tem 2 almas, a dela e do outro, ou às vezes tem até mais, né? Olha que coisa linda, gente. Essa realidade nós vamos tratar mais para frente, com mais calma, mas nós não podemos nunca nos esquecer disso. O matrimônio é feito também para gerar a vida. Na verdade, essa é a principal função do matrimônio. Gerar vida para quê? Para povoar o céu. O céu precisa de vida. O céu precisa de vida sendo gerada. E aí hoje, a gente ouve os absurdos por aí. Olha que absurdo. Mas isso eu quero escrachar mesmo. Gente, vocês já ouviram dizer a expressão mãe de pet? Pai de pet? Que a pessoa é mãe de um cachorro. Ou é mãe de um gato. É pai do gato. Coisa do Satanás. Gente, Deus me livre do negócio desse. Quem que é a mãe da minha cachorra? É uma cadela. Não tem mãe de pet. Que mãe de pet? Tem mãe de pet, sim, mas não é um ser humano. A mãe do pet é a mãe do pet. Você não é, você é mãe do seu filho, e você deveria ser mãe de mais filhos. E você não é pai de cachorro. Meu Deus do céu, coisa de louco. Isso daí é uma coisa de mais idiota que eu já vi na minha vida. Se tem alguém aqui que assumiu isso daí, arranca fogo, manda isso daí para o quinto dos infernos. E se tem alguém que se um dia você ouvir falar isso, você vai lá e fala para ele por caridade. Fala, meu filho, você não é mãe de um pet. Não tem como você ser mãe de um pet. Mãe de pet não dá. Tá? Você quer ser mãe? Vai ser mãe. Ah, mas eu não posso ter filho. Faz outra coisa. Adota, vai fazer caridade, vai ser mãe espiritual. Tem um monte de gente aí padecendo de falta de mãe e de pai, falta de exemplo de mãe e de pai. Está precisando de gente assumindo sim a maternidade, é isso que está precisando. Os pets não precisam de pai e de mãe, eles já têm o deles, eles sabem se virar. A prova disso é que uma vaca, quando o bezerro sai do útero, ele já sai andando. O cachorro, um pouquinho lá, a mãe cuidando dele, ele já se vira depois. Não precisa de mãe, coisa nenhuma. Você quer ter um cachorro? Tem um cachorro. Eu tenho uma cachorra. Às vezes eu me arrependo de ter. Tudo bem. Mas ela está lá. Minha filha adora ela e tal. Mas ela sabe que ela é um bicho. É um animal. E tanto é que a Giana às vezes fala, ô bicho à toa. É essas vezes como ela chama a Coca. É um bicho à toa mesmo. É essa a realidade. E a gente cuida, a gente trata com carinho, dá comida, dá carinho, essa é que ela gosta, ela fica feliz, fica contente, mas não tem alma, não tem jeito, tem alma animal, mas alma espiritual não tem, então a gente precisa tratar do jeito que é. Para quem que é o casamento? É para os filhos, o casamento é para os filhos. Por que que um filho precisa do casamento? Por que que o divórcio é uma destruição? Por quê? Porque um filho, desde quando ele nasce, desde o começo, olha lá a Clarinha, a Ana Clara, cadê o Bento? Olha esses bebês, gente. Se a Priscila soltar o Bento, ela não sai andando. Se a Daia deixar a Ana Clara aqui, ela não fica ali sozinha. Eles precisam dos pais por um bom tempo. Normalmente até os 12 anos eles são dependentes. Em alguma coisa são dependentes. E quanto menor, mais dependente ainda. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que o próprio Deus estabeleceu o matrimônio. Para quê? Para dar um ambiente de estabilidade para o filho. É para isso que serve o matrimônio, para o filho. Para a pessoa que nasceu daquele lugar. Ele precisa de estabilidade, ele precisa daquele lugar para crescer, para se desenvolver. Então o matrimônio não é para viajar mais, não é para juntar as escovas, juntar as contas, e agora a gente tem mais condição de sair por aí, agora a gente tem mais condição de comprar as coisas, porque a gente junta os nossos salários. Não, o matrimônio é feito para dar estabilidade para o filho crescer.
Não só fisicamente, mas na fé, na maturidade. Então, gente, de uma vez por todas, nós precisamos ser maduros, nós precisamos viver para o outro. Mas não é só isso, nós precisamos também admitir a realidade. Esse é o segundo ponto, esses dois são mais rápidos, é mais simples. O que é a criancice oposta, quer dizer, o que é a não admissão da realidade? É quando a pessoa disse, isso não era para ser assim. Quando a gente olha para a nossa casa, uma bagunça, quando a gente olha, está tudo sujo, as crianças fizeram uma baderna, você não aguenta mais. Quando você está super cansado, quando você está irritado, você olha para trás, você olha para o seu passado, você olha para o seu namoro antes de casar, e aí você lembra as projeções que você fez do matrimônio. Ah, eu achei que ia ser assim, eu achei que ia ser muito melhor, eu achei que a gente ia ter tempo para a gente ficar conversando, eu achei que a gente ia aqui agora poder fazer o que a gente quer, eu achei tanta coisa, eu achei que ia ser que nem na foto, eu achei que ia ser que nem no vídeo, eu achei que é que nem a Déia e o Tiba. Olha que bonito a Déia e o Tiba. Vai ver o que eles passam, meu filho. Vai ver o que eles passam. Ah, eu queria que fosse que nem a família da Michele. Eu queria que fosse que nem a Marcela, como a Marcela trata a Clarinha. Olha como ela trata com calma a Clarinha. Eu queria ser assim. Vai ver, gente. Vai dar trabalho pra caramba. Fica nervosa também. E a Déia e o Tiba também, lá que aqueles que a gente manda o vídeo, eles têm problema também. E não é mil maravilha não. O matrimônio é difícil sim. Mas não é porque é difícil que a gente vai deixar. Pelo contrário, é aí que a gente tem que ser forte. Porque o que é a fortaleza? O que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza é permanecer em pé diante do perigo da morte. Diante das dificuldades, a gente permanece em pé. Permanece firme. Então reconheça, é difícil, mas eu não vou parar aqui. Eu vou levar isso até as últimas consequências. Mas primeiro, para levar até as últimas consequências, tem que admitir a realidade. É difícil. Outro ponto, agora em relação ao passado. Gente, o que aconteceu, vai dizer o professor Olavo de Carvalho, o que aconteceu não desacontece. Ah, mas olha o que ele fez para mim. Olha, minha mãe, ela cuidou muito mais da minha irmã. A minha irmã está aqui hoje. Minha mãe me tratou diferente da minha irmã. É normal. Em algumas coisas ela fez mais para mim, em outras coisas fez mais para ela. Isso é normal. Mas eu não posso, por exemplo, ficar falando, a minha mãe, a minha irmã é preferida da minha mãe. Porque lá, quando ela tinha 1 aninho, ela fez uma festa que tinha mais brigadeiro que a minha. No meu passado, meu pai me xingava. Meu pai me tratava mal. Meu pai não me pegava no colo. Tá vendo por que eu tô só fazendo essas loucuras aqui? Porque a minha mãe passou pela cabeça dela que eu ia ser menino, mas eu sou menina. Que minha mãe quis me abortar. Gente, nada do que aconteceu desacontece. Essa é a realidade. Você acha que Deus não pode tocar nesse dado da realidade? Você acha que Deus, sendo eterno, não pode curar as feridas? Não pode dar amor onde não teve? Você acha que seu pai ia ser perfeito de dar tudo o que você precisava? Para de reclamar. Amadurece. Nós precisamos agora, a partir de agora, enfrentar a nossa vida. Mas meu pai não foi corajoso o suficiente para me dar coragem. Então tenha você agora, meu Deus do céu, você está aprendendo já. Chega de reclamar. Minha mãe não me deu a virtude da pureza. Ela foi uma pessoa que se vestia mal, agora eu vou me vestir mal também. Para! Meu Deus do céu, gente, isso é uma loucura. Quem disse que o passado vai determinar a sua vida?
O ser humano não foi feito para viver do passado. Lógico que é bom você saber o que aconteceu na sua vida, saber o que aconteceu na sua história, para rezar por aquela situação, para pedir a intervenção de Deus. Isso é bom, lógico, eu não estou descartando isso. Eu estou falando daquelas pessoas que ficam no vitimismo, criancice, de achar que porque teve um passado mal, a sua vida vai ser mal do mesmo jeito. Isso está errado. Nós precisamos saber o que aconteceu, não desacontece. Se aconteceu alguma coisa que não foi boa, bola para frente, vamos lá, nós temos filho para criar, a gente tem casa para arrumar, a gente não pode ficar deitado no sofá, olhando, né, como diz o Raul Seixas, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não dá para você ficar parado lá, olhando a sua casa suja e falando, mas eu não limpo a casa porque minha mãe não ensinou a limpar a casa. Não, você não limpa a casa porque você não quer, você não tem vontade, porque você não quer deixar os seus instintos egoístas, você quer dormir, você não faz comida porque você está deitado, você quer ficar um pouco mais de tempo, aí você vai lá e vai comprar marmita e por aí vai. Né? Eu não estou falando que não é para fazer, tá bom, gente? Vamos ter maturidade para entender, tá? Mas aquele momento em que a gente quer viver egoisticamente, quer usar o passado para justificar o que a gente está vivendo no presente, isso daí é criancice. A gente precisa superar o passado. Deus nos dá graça para isso. E agora, em relação ao futuro. Guarda, nós não temos o controle de tudo. Não dá para ter controle de tudo. Tem coisas que vai acontecer que você nunca imaginou. Tanto boas quanto ruins. E tem um monte de coisa ruim acontecendo, é ou não é? E que a gente fala, mas não era para isso estar acontecendo. Não, cai na realidade, está acontecendo. O que Deus está querendo te ensinar com isso? Um pai, gente, uma mãe precisa, de uma vez por todas, saber que ela não tem o controle de tudo. Não dá para querer controlar nem a sua própria vida, nem o seu próprio organismo, quanto mais a vida do seu filho. Por isso que tem que rezar muito, sim. Por isso que tem que educar na virtude, sim. Precisa prever o futuro com as suas limitações de ser humano. Mas tudo não dá para saber. Nós temos que saber, para ter uma alma adulta, suportar o estado de dúvida. Quando a gente está em dúvida, eu faço aquilo, eu faço isso. Ninguém vai falar para você. Você vai ter que assumir aquilo, decidir, ir, e vai, e não fica parado não. Isso é uma alma adulta. Aquelas pessoas que ficam paradas reclamando porque ela não sabe aonde aquilo vai dar. Mas eu não sei agora o que eu faço nos meus negócios. Eu não sei se eu abro um espetinho ou não. Ninguém sabe. Ninguém sabe se aquilo lá vai dar prejuízo ou vai dar lucro. O que você vai ter que fazer é alguma coisa. Faça alguma coisa. Você não pode ficar parado. E isso, gente, é típico do pai e da mãe. O que as crianças querem da gente? Que a gente tome as decisões que elas não vão tomar. Mas eu não sei o que eu faço. Mas ninguém sabe o que faz, nós temos que assumir. Uma alma adulta é aquela que assume a dúvida. Eu não sei direito, mas eu vou até as últimas consequências. Isso é uma alma adulta, aquela que não fica presa no passado e aquela que não teme tanto o futuro. Tem que temer o futuro, tem que pensar no futuro, tem, mas não pode ficar sei lá o quê. Gente, mas se eu não pôr uma cerca elétrica, se eu não pôr aqueles negócios assim em cima do muro, eu não vou poder ter outro filho, porque vai que aqui é um lugar perigoso, as pessoas podem entrar aqui. Aí a pessoa vai e põe a cerca elétrica, e põe um negócio assim. Aí fala, mas eu também preciso pôr uma câmera, porque só isso aí não garante. E eu preciso pôr uma grade no corredor, porque vai que entra pelo corredor. E eu preciso pôr um cachorro, e aí eu preciso comprar um monte de coisa, para quê? Para me proteger, para eu ficar seguro, porque aí vai estar tudo bem, e aí vai estar tudo ótimo, e agora vai. Aí você põe tudo isso, você sai na rua, um carro te atropela e puf. Gente, a gente tem que ter preocupação em se defender da violência, mas a gente não pode ficar refém do futuro.
Tem que pedir a graça de Deus também. Tem coisas que eu não vou conseguir me precaver. Eu não vou conseguir tomar conta do meu filho até os últimos dias dele. Tem coisa que vai ser Deus mesmo. E para isso precisa ter fé. E para isso precisa ter confiança. Um pai que fica criando o seu filho assim, totalmente fechado, naquela casa que está até escura, está embolorada, que não entra nem luz naquela casa. Um pai que cria um filho assim, ele cria um filho frouxo. Esses dias eu estava ouvindo um pai reclamar que não pode dar não sei o que para o filho, porque aquilo lá faz mal. Não pode dar, sei lá, um monte de outras, vocês sabem, né? Um monte de coisa que fala que não pode dar para o filho. Gente, eu sei que é bom não dar refrigerante, eu sei que é bom não dar muita doce e tal, mas e aí esse menino aí, que eu falei para vocês dessa amiga nossa, teve uma síndrome genética. Qual que foi o alimento que ele não comeu? Vários, mas isso ajudou? Não. As coisas acontecem, tem coisas que não dá para a gente controlar. Então a gente cria um filho no carpete, que é coisa mais frouxa, mais fraca do que filho de carpete. Sabe o que é filho de carpete? É aquele que não sai de casa, que tem medo de tudo, que está até com síndrome de não sei do que, porque tem medo de qualquer coisa. Passa uma pessoa na rua, ele acha que a pessoa vai matar ele, ou acha que vai dar um... Gente, me entendam, tem coisas que é perigoso mesmo, mas tem coisa que é só da nossa cabeça. Não dá para viver em função dos nossos medos. Pede para São Miguel tirar esse negócio da sua cabeça, pede para São Miguel proteger a sua família. Isso não é ser inconsequente, isso é ser realista. Tem coisas que a gente não dá conta de prever. E no presente, eu já falei do passado, do futuro e do presente. Coragem. É isso que nós precisamos ter no presente. Uma coragem para enfrentar a luta que é ter uma família. Se nós não tivermos isso, nós não conseguimos educar nossos filhos na maturidade, porque nós não somos maduros o suficiente. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem coragem. E agora, por último, que horas são? Oi? Nossa, já? Perdão. Então vamos ser mais breve. Ser simples com a doutrina. O que é ser simples com a doutrina? Que é o terceiro passo da vida madura na fé. Qual que é a criancice oposta? Ah, mas isso eu não concordo. Eu sou católico, mas isso eu não concordo. Você não concorda? Fora. A Igreja Católica está aqui muito antes de você nascer. Você que nasceu e foi nela, não ela que veio em você. Se você não concorda com tudo o que a Igreja Católica diz, o que a Igreja Católica prega, você não é católico. Como que nós vamos educar nossos filhos na fé, se não for numa fé firme desse jeito? Gente, o certo é certo, mesmo que ninguém o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. É isso que vai dizer o Chesterton. Nós precisamos ser radicais com a doutrina. Eu já ouvi dizer, gente, que tem pessoa que não vai na missa durante o final de semana e depois vai durante a semana 3, 4 vezes para compensar. Gente, se você não foi na missa no final da semana, você podia ir, você não estava impossibilitado de ir por saúde. Se você não foi na missa no final de semana porque você quis, você está em pecado grave. Você pode ir infinitas missas durante a semana, que isso não anula o pecado que você cometeu de faltar, de não guardar domingos e festas de guarda. Então, nós precisamos entender que a igreja tem uma doutrina, e nós precisamos criar nosso filho nessa doutrina. Isso é uma alma adulta, uma alma católica de fato. Como que nós vamos fazer nossos filhos católicos se nós somos meia boca, se nós somos um católico frouxo, que quer que a igreja seja a sua maneira? Não dá. E sabe por que as pessoas pensam assim? Sabe qual que é o motivo dessa criancice ai, mas isso eu não concordo? Sabe qual que é o motivo? Orgulho.
Eu sei o que é melhor para a igreja. Eu não vou na missa não, porque lá só tem sem vergonhice. E você é um sem vergonha tanto quanto. Sabe por quê? Porque a gente começa a agir, a fazer aquilo que a gente pensa. A gente pensa que é assim e começa a agir daquele jeito. Daqui a pouco, sabe o que a gente vai estar fazendo? Pensando do jeito que a gente age. A gente vai estar começando a concordar e criar uma doutrina para aquela sem vergonhice que a gente começou a fazer. Primeiro você falta da missa direto, depois você vai falar que não é para ir na missa direto. Primeiro você vai lá e comete pecados contra a castidade. Depois você vai falar que os pecados contra a castidade não são tão pecados assim. Primeiro a gente começa a agir do jeito que a gente pensa, orgulhosamente, prepotentemente. E depois a gente começa a pensar do jeito que a gente age. Começa a criar uma doutrina para justificar a nossa sem-vergonhice. É isso. Infelizmente é isso. E como que um pai assim vai criar um filho para o céu? Que alimento espiritual que ele vai dar para o filho? Então, gente, o que é um pai e uma mãe de verdade? Um pai e uma mãe de verdade, de uma vez por todas, é um pai e uma mãe que vive para o outro, que vive para o marido, que vive para a esposa, que vive para os filhos. Um pai e uma mãe de verdade é um pai realista, que parte da realidade para enfrentá-la com coragem, com luta. Um pai e uma mãe de verdade é um católico de verdade, radicalmente adepto da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, em tudo, sem tirar uma vírgula. É isso que é um pai e uma mãe de verdade. Por isso que um pai e uma mãe de verdade não pode carregar consigo o orgulho satânico de viver em função de si. Nós temos que viver em função do outro e da igreja. É isso que é um pai e uma mãe de verdade. Viver para o outro, viver para a igreja. Se nós não fizermos isso, nós não vamos educar bem os nossos filhos. E com isso eu concluo. Uma criança não educa outra criança. Guarda isso. Uma criança não educa outra criança. Pais egoístas, pais medrosos, pais orgulhosos, não têm condição de educar um filho para a sociedade que está aí. Orgulho, medo, egoísmo. Os três sentimentos que estão destruindo as nossas famílias, e estão destruindo desde dentro, desde a própria natureza humana. Se nós formos orgulhosos de querer moldar a nossa doutrina, se nós formos medrosos de não contar com a confiança em Deus, se nós formos egoístas e queremos viver para nós mesmos, nós não vamos educar nossos filhos para aquilo que a sociedade está querendo fazer com eles, para combater aquilo. Não vai ter jeito. Por isso, gente, nós precisamos nos unir, enquanto apostolado, nos unir para promover um verdadeiro amadurecimento dos pais. Todos que estamos aqui, as pessoas que estão agora, acompanhando pelo YouTube, que vão ouvir, nós precisamos amadurecer. E para isso nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos formar. Nós precisamos estar próximos para fazermos isso juntos, enquanto igreja. Vamos fazer isso? Sim ou não? É isso que nós precisamos fazer, gente. Com a graça de Deus, Deus há de nos amparar e dar aquilo que Ele nos manda. Ele vai dar a graça para sermos pais e mãe de verdade, para bem educar os nossos filhos. Amém? Que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti.